Boa noite, meus irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Ruth, lá no Antigo Testamento, o livro de Ruth. Hoje nós daremos sequência às exposições feitas nesse livro, hoje do versículo 19 ao versículo 22. Então, Ruth 1, do 19 ao 22. E caso você tenha prestado atenção na liturgia, você meio que já sabe do que vamos falar essa noite. Sofrimento. O primeiro salmo que lemos na liturgia, o Salmo 88, é por alguns chamado de o salmo mais triste de toda a Bíblia. Porque nele parece que não há esperança. Vemos um homem em desespero falando: Senhor, eu oro e o Senhor não escuta. Eu falo e o Senhor não responde. A morte virou minha amiga, as trevas são minhas companheiras. E o Senhor, onde está? Depois vimos a tristeza que Deus coloca em nosso coração para o nosso benefício. E por fim, no Salmo 13, uma pessoa que está dizendo: até quando? Até quando? Até quando? Para o Senhor. Hoje vamos falar do sofrimento na vida dessa família, uma família ferida por conta do pecado, deste mundo e das circunstâncias que entraram nele por conta do nosso erro para com o nosso Deus. Vamos ler o nosso texto. Então, Ruth 1, do 19 ao 22, diz o seguinte: Então ambas, falando de Noemi e Ruth, se foram, até que chegaram a Belém, e aconteceu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam: essa não é a Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chamem de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que então querem me chamar de Noemi, se o Senhor me deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? Foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. Vamos orar mais uma vez. Senhor, estamos diante de Ti nesse momento. E tantas coisas podem tirar o foco do nosso coração desse momento. E nós pedimos, Pai, silencia essas vozes, acalma a nossa ansiedade, os problemas que teremos ao sair dessas portas, os problemas que nos aguardam essa semana, para que a Tua palavra possa encontrar abrigo em nosso coração e transformar a nossa vida do coração para fora. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Como mencionei, irmãos, vamos falar sobre sofrimento. E falar sobre esse assunto é muito importante, porque, por alguns motivos, temos vários, mas eu quero elencar apenas alguns. Um deles é um motivo religioso, muito prático. Nós vivemos em uma época onde muitas igrejas hoje falam de um cristianismo onde não há sofrimento. Um cristianismo que, quando fala de sofrimento, logo fala de triunfo. Onde fala de dor, logo fala de vitória. Onde fala de doença, logo fala de cura. E nós não entendemos, pela Escritura, como lidar com o sofrimento em igrejas como essas. Aquelas igrejas onde há o culto da vitória, o culto da libertação, o culto de tudo, menos o culto do lamento. Para algumas igrejas como essas, seria talvez tentador rasgar fora algumas partes da Bíblia. Por que ler o Salmo 88? Quando nosso Deus sempre quer nos ver sorrindo e felizes com tudo que acontece na vida. Por que ler textos como Lamentações de Jeremias, 5 poemas sobre a dor e sofrimento humano, se o crente de verdade não passa por isso? Igrejas como essas pregam um falso evangelho, ainda que não neguem nenhuma parte da Escritura explicitamente, porque pregam o evangelho incompleto. O evangelho onde a dor e o sofrimento é parte apenas da vida do não crente, ou daquele que está amaldiçoado, que tem que resolver alguma coisa com Deus. O sofrimento, meus irmãos, faz parte da vida cristã. Não de uma forma natural, mas ele faz parte da nossa vida por conta do pecado que entrou no mundo. É assim que a Bíblia conta essa história. Por conta do pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, no jardim, como relata o texto de Gênesis, o mal entrou no mundo, o pecado entrou no mundo e o pecado trouxe a morte. Em todas as formas possíveis, tanto a morte biológica, a morte parcelada, que são as doenças, a violência, a corrupção e a destruição de tudo que existe e tocamos. O mal existe, a dor existe, o sofrimento existe, e nós precisamos aprender a lidar com isso. Mas também é importante falar do sofrimento, da amargura e da dor que nos enche, porque se você não souber lidar com isso, talvez seja isso que vai se tornar uma barreira gigantesca para você continuar a nossa caminhada com o seu Deus. Porque uma vez que a dor não é compreendida, ela pode começar a ressignificar toda a nossa vida, ao invés de nós ressignificarmos a dor a partir da palavra de Deus. Por isso, lidar com a dor é uma coisa fundamental de se fazer. Quem não sabe lidar com a dor e o sofrimento, não sabe lidar com a vida. E uma hora vai tropeçar e não vai ter como levantar. Por isso, falar desse assunto é tão importante. E esse texto curto, que eu fiquei tentado juntar com o sermão anterior, mas quero tratar aqui especificamente, ele é tão importante. Porque ele vai mostrar para nós a história dessas duas mulheres, que nós já estamos acompanhando a vida delas desde o começo do capítulo 1. Para quem não conhece a história, ou talvez não lembra bem, no capítulo 1, versículo 1 a 5, encontramos uma família. O Elimeleque,
a sua esposa Noemi, e então os seus 2 filhos, Malom e Quilion. Nomes comuns daquela época, hoje em dia ninguém chamaria desse jeito, né? Então Elimeleque, no momento de fome, ele decide partir da terra da promessa, a terra prometida que Deus tinha dado para os seus antepassados, para ir para a terra dos inimigos, os moabitas. Quando ele vai para lá, ele está abandonando a sua fé, abandonando a fidelidade ao Deus de Israel e indo para um lugar que ele não deveria ir. Quando ele chega lá procurando o melhor para a sua família, com boas intenções, o que ele encontra? A morte. Elimeleque morre e sobra sua esposa viúva, com 2 filhos pequenos para criar. Quando os meninos atingem certa idade, a mãe dele os casa para encontrar um futuro com 2 mulheres moabitas, a Ruth e a Orfa. Só que isso também era a quebra da lei de Deus. Deus disse claramente na sua palavra que os crentes, os fiéis a Deus, sejam judeus ou cristãos, devem casar-se e relacionar-se com pessoas da mesma fé. Relacionar-se com pessoas de outra fé é um erro. Ainda que Deus possa mudar o coração depois, isso graças a Deus acontece, nem sempre é uma regra. E mesmo que isso aconteça, ainda não torna aquele erro um acerto. Deus é misericordioso, mas nossos erros continuam sendo erros. Então, Noemi casa seus filhos com 2 mulheres, a Ruth e a Orfa. Só que acontece, a morte de novo bate na porta daquela família e ambos morrem. E o que sobra? Noemi, uma mulher idosa, viúva do seu marido, sem os 2 filhos, agora com 2 noras que são um lembrete constante daquele erro, daquela página triste da sua história. E na última semana, do versículo 6 ao versículo 18, vimos como Noemi, cheia de dor e amargura, que vamos tratar mais nesse momento de hoje, ela tenta a todo custo livrar-se das suas noras. E tem um debate gigantesco sobre o porquê disso, né? Por que ela quer se livrar delas? Alguns pensam que é um carinho de mãe, ela quer uma vida melhor para elas, recomecem, sigam a vida, mas eu acredito que, na verdade, tem um pouco disso, mas principalmente uma amargura. Uma amargura tão grande que ela já menciona lá no versículo 13. A minha amargura é maior do que a de vocês. Uma mulher que está sofrendo, e no seu sofrimento, ela olha para Ruth e olha para a Orfa, que poderiam ser as suas filhas agora, de carinho e de afeto, companheiras, auxiliadoras nessa vida difícil que teria pela frente, e ela quer que elas vão embora. Saiam de perto de mim. E ela argumenta, 1 vez, 2 vezes. Na 3ª vez, ela pega firme e a Orfa desiste. Uma das suas noras vira as costas, mostra a nuca, é o significado do seu nome, nuca, Orfa, e ela vai embora para a terra de Moabe, voltando à sua antiga vida, voltando para os seus antigos deuses. Mas a Ruth não. A Ruth, naquele momento de provação, ela se agarra à sua sogra emocionalmente, trata ela, adota ela como sua própria mãe e diz, eu não vou embora. Eu vou seguir você para onde você for. Onde você parar, eu vou parar. Onde você deitar, eu vou deitar. Onde você morrer, eu vou morrer. O seu Deus é meu Deus, o seu povo é meu povo. Eu não largo você por nada. E se eu te largar, que Deus me mate. E na hora que ela faz esse juramento, essa profissão de fé e esse amor demonstrado por palavras, uma mulher que só quer ver ela longe, o texto diz com a reação de Noemi, versículo 18. Quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida em acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Noemi não parou de insistir porque ficou comovida. Ela não parou de insistir porque percebeu um amor que ela não aceitava. Ela parou porque ela viu que Ruth tinha feito um juramento, e não dá para mudar um juramento. Acabou de jurar. Eu não vou ir contra Deus e contra ela, forçando ela a quebrar esse juramento. Então nós vemos uma Noemi com coração duro. Uma mulher que vê naquelas noras um lembrete do seu passado e quer se livrar delas. Conseguiu se livrar de metade, da Orfa, mas a Ruth não vai embora. E aqui eu imagino aquele relacionamento de sogra e nora, que tantas pessoas fazem piadas, né, com a sogra, mas isso aqui numa situação triste, porque são 2 mulheres, nora e sogra, enlutadas, 2 mulheres com dores e marcas no coração e agora com problema de relacionamento. Imagine você que tem a sua sogra, conviver com uma sogra que te odeia. Não explicitamente, mas que ela olha para você e sente dor. Ela olha para você e lembra de um passado que ela quer esquecer. E é difícil olhar para você e sorrir, olhar para você e dar um bom dia, e ver em você uma companheira, uma amiga. Imagine você ter uma sogra assim, talvez você tenha. Infelizmente isso existe nesse mundo. Agora você imagine sendo uma sogra com dores e você vê uma pessoa querendo te ajudar, mas você não quer ajuda, você quer ficar sozinha. E aquela pessoa quer ficar com você. E você vê uma boa intenção, mas aquela boa intenção dói mais ainda porque você quer ficar só. É nessa família quebrada e ferida que nós vamos ver o desenrolar da história hoje. Porque no versículo 19, agora sim no texto de hoje, nós vemos que ambas, as 2 em sofrimento, se foram até que chegaram a Belém. Belém, que era a terra natal delas, na verdade de Noemi, que significava casa do pão. Elas estavam procurando sustento na terra de Belém, que significa casa do pão. E chegando lá, a fofoca começa a correr solta, né? Ainda mais naquela época, não tinha televisão, WhatsApp, TikTok, tanta coisa. Qualquer novidade era motivo de fofoca na cidade. No mês passado eu viajei para a cidade da minha esposa, mas já foi esse mês ainda.
lá em Santo Antônio do Amparo, uma cidade bem pequenininha, lá em Minas Gerais. Se você procurar no Google Earth lá, você tem que dar bastante zoom para achar, de tão pequenininha que é. E é uma cidade onde qualquer pessoa que entra lá vira notícia. Eu lembro de ir no mercado e parecia que eu era uma girafa no mercado, porque todo mundo olha assim, quem é esse estrangeiro vindo aqui? E nada demais, porque é uma cidade pequena, então qualquer coisa nova, qualquer pessoa de fora chama atenção, porque é um ambiente muito pequeno, todo mundo se conhece, todo mundo pergunta, né, você é filho de quem? Porque todo mundo conhece todo mundo. Mas aqui em São Paulo a gente é um pouco diferente, né? A gente não está nem aí para ninguém, o que é um problema também. Então, quando Noemi e Ruth chegam em Belém, começa a surgir aquela fofoca. Oh, quem é aquela forasteira ali? E aquela menina moabita lá? E moabita, porque naquela época, diferente de hoje, que é tudo globalizado, a gente usa a mesma roupa que um americano, os moabitas tinham um jeito de se vestir. Eles tinham aparência de moabita, costumes de moabita, brincos, piercings, tatuagens, marcas próprias de um moabita, e uma judia, como é o caso de Noemi, não tinha isso. Então eles olham, vê uma mulher, parece judia, mas uma moabita, aqui em Belém, e a conversa começou a correr solta. E o texto diz que é entre as mulheres, não quero dizer nada com isso não. Mas é porque os homens estavam trabalhando no campo, na cultura daquela época. E as mulheres trabalhavam em casa, cuidando da família, do lar, do pão, do sustento. Então as mulheres, talvez nas janelas das suas casas, começam a falar assim, ô, Joquebede, você viu ali? Chegaram duas novas ali. Não, mas quem é aquela? Olhei ela ali, ela anda meio assim, parece a Noemi. Não, a Noemi já sumiu daqui tem uns 15, 20 anos. Não pode ser ela. Aí alguém fala, o que vocês estão conversando aí? Aí a conversa começa a correr solta. De repente tem uma multidão ao redor das duas, talvez na praça da cidade, e elas começam a falar, vem cá, versículo 19. Essa não é a Noemi? E a Noemi ouve isso, e aquele nome dela, que é o nome que significa agradável, aí significa Noemi, começa a gerar um certo desconforto. Já chegou num ponto de dor que o seu próprio nome gera desconforto? Noemi estava nessa situação. E o versículo 20 encontra a resposta, o coração desse texto. Quando diz, porém ela, a Noemi, lhes dizia, não me chamem Noemi, mas de Mara. E assim como todos os outros nomes aqui nessa história, esse tem um significado. Mara significa azedo, amargo, aquela coisa intragável. Talvez a melhor tradução é amargura mesmo. Eu não sou mais a agradável, eu sou a amarga. Diferente, né? Se você lembra bem, já fez alguma leitura bíblica, já conhece um pouco da Escritura, você vai lembrar que mudar de nome é uma coisa relativamente comum nas páginas da Escritura. Vários personagens têm seu nome mudado. A gente tem, por exemplo, o Abraão. Abraão, antes de ser o Abraão, ele era o Abrão. Abrão significa pai exaltado. Mas quando Deus chama ele e muda o nome para Abraão, coloca um A a mais ali, ele vira outra coisa. Agora ele é o pai de multidões. Porque é um nome profético, é um nome que anuncia o que Deus vai fazer na vida dele. Nós temos também, por exemplo, o Oséias. Lembra do Oséias? Não o profeta que escreveu o livro, mas aquele que depois seria chamado de Josué. Oséias significa salvação no hebraico. Josué significa a salvação é de Yahvé, o Deus da aliança. Então, o Josué, que antes era um nome de salvação genérico, livramento, agora é um livramento que vem pelo Senhor da aliança. Nós temos no Novo Testamento Pedro, que antes de ser Pedro era Simão. Simão significa aquele que ouve, possivelmente aquele que ouve Deus, aquele que presta atenção em Deus. Mas Jesus, diante da porta do inferno, um lugar lá na Cesareia de Filipe, ele diz, você é o Pedro, a rocha, a pedra, e sobre a rocha edificarei a minha igreja. Então aquele homem que escutava agora será o fundamento, junto com os outros apóstolos, a pregação deles, da igreja primitiva. Nós encontramos a mudança de nome sendo algo comum na Escritura. E é sempre uma coisa que Deus faz, ou homens em nome de Deus fazem, para transformar a vida de alguém para algo muito maior, muito mais surpreendente no plano de Deus. Só que aqui nós encontramos o oposto. Nós vemos uma mulher que não está fazendo isso em nome de Deus, na verdade ela tem sérios problemas com Deus, agora mudando o próprio nome para pior. Ela diz, não me chame de doce, me chame de amarga. Por que Noemi? Por que Mara, né? Para não gerar conflito com ela. E ela responde no final do versículo 20, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui, eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que então querem me chamar de Noemi, de agradável, se o Senhor me deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? Como você responderia uma mulher tão amargurada assim? E essa fala de Noemi, na verdade, ela mostra muitas coisas importantes para nós. A fala de Noemi evidencia o que está acontecendo no coração dela, porque, como diz Jesus Cristo, a boca fala do que o coração está cheio. Uma das tarefas principais no aconselhamento pastoral é ouvir. Todo mundo que já se aconselhou comigo sabe disso. Eu fico quase meia hora, 40 minutos, às vezes, alguns que gostam de falar bastante, eu já fiquei, às vezes, mais de 1h20 ouvindo algumas pessoas aqui da igreja. Só assim, Porque parte do aconselhamento é ouvir.
é entender o que está no coração da pessoa. E Provérbios 20, versículo 5 diz que o homem sábio, aquele que quer ajudar o outro, tem que saber tirar lá do fundo do poço o que se passa no coração. E só dá para fazer com meio de palavras. Então ouvir é uma tarefa importante se você quer ajudar alguém. Então vamos ouvir a Noemi. O que ela tem para nos dizer? Ela primeiro mostra nessa fala dela que ela conhece quem é Deus. Ela aqui diz um dos títulos mais bonitos que a gente tem sobre Deus, que é Shaddai. Já ouviu falar de El Shaddai? Tem algumas músicas que colocam isso. Ela fala que Shaddai, que significa Todo-Poderoso. Ela chama Deus desse jeito, porque ela sabe quem é esse Deus, pela história do seu povo. Ela não é uma ateia. Ela não é uma mulher que abandonou a fé. E talvez isso seja o que mais gera dor na vida dela. Ela é uma mulher crente com problemas com seu Deus. Ela é uma mulher que tem fé, mas é uma fé que não funciona no seu coração. E talvez isso seja uma dor que você experimente como cristão. Às vezes a gente pensa que quem sofre com relação a Deus é o descrente. Mas a verdade, o descrente que não se importa com Deus, talvez nem sinta dor com relação a isso. Mas para você que sabe, foi revelado e conhece, sabe que Deus existe, e vive como se isso fosse uma verdade, você tem muito mais problemas com Deus do que aquele que ainda não conhece. Você não tem problemas com a esposa dos outros, você tem problema com a sua esposa. Você tem problema com o seu marido, porque ele e ela você conhece. Então essa mulher conhece o Deus de Israel, chama ele de Todo-Poderoso. Mas qual o problema? Ela não entende que o Todo-Poderoso usa o seu todo-poder em favor dela. Ela olha para um Deus que tem um canhão nas suas mãos, não mirado para os inimigos, não mirado para o pecado, mas mirado para ela. E aqui nós encontramos um problema sério, o problema de ter uma má teologia. Teologia não é coisa só para pastor, seminarista, estudioso. Teologia é uma coisa que você tem, você é um teólogo. Porque o teólogo é aquele que busca ter algum conhecimento sobre Deus, algum entendimento sobre Deus. Se eu te perguntar agora, quem é Deus? A sua resposta é a resposta de um teólogo, seja ela boa ou ruim. Como que Deus pode ser bom e existir sofrimento no mundo? A sua resposta para isso, se você tiver uma resposta para isso, é uma resposta teológica. Como que eu devo viver nesse mundo? Se você crê em Deus, a sua resposta será uma resposta teológica. Porque tudo isso vem do nosso relacionamento com Ele. E o ponto aqui do texto é mostrar que essa Noemi sabe que Deus existe, crê nele, sabe que Deus é poderoso, mas ela tem um problema. Ela não entende que o Deus que existe e é poderoso é o Deus dela, que está controlando aquela situação e fazendo bem e não mal. Por isso que ela diz, o Todo-Poderoso me deu muita amargura. A minha amargura é fruto de quem? De Deus. Deus que fez a minha vida ficar desse jeito. Deus, com todo o seu poder, totalmente destruiu a minha vida. E não tem nada pior nessa vida do que ser inimigo de Deus. E saber que Ele está do outro lado. E que isso é um problema para você. Eu já contei para vocês algumas vezes, mas vou contar brevemente aqui, um pouco do meu relato de talvez conversão. Não sei se era o melhor termo, ou talvez entendimento da salvação que eu já tinha. Eu não sei quando eu me converti, porque eu cresci na igreja. Mas eu lembro que quando eu era adolescente, eu teve uma crise profunda com Deus. Que foi quando eu entendi a questão da soberania. Eu cresci na igreja presbiteriana, meu pai, em algum momento da vida dele, foi fazer um curso de teologia e comprou livros do R6 Pro, um teólogo excelente, americano, super didático, como se fosse o Nicodemos dos Estados Unidos, na época dele. E ele explicava ali super bem as doutrinas da graça, o calvinismo, a eleição e tudo mais. E eu peguei um livro dele para ler. E aquilo foi muito bom, mas muito ruim. Porque foi bom porque eu entendi coisas sobre Deus que eu não conhecia. Predestinação, eleição, céu, inferno, tantas coisas. Só que eu não entendi a graça. E o que aconteceu? Eu comecei a olhar para o Deus que eu cantava musiquinhas quando era criança, vamos lutar em Jericó com Josué, para a glória de Deus, com Deus a gente vai vencer e tudo mais. E aquele Deus que eu cantava e festejava, começou a virar um Deus que parece um sádico. Um Deus que manda pessoas para o céu e para o inferno, predestina elas para isso, só que Ele me mostrou que eu não sou salvo. Porque naquele momento eu estava enfrentando vários pecados próprios da adolescência, e eu pensava assim, se eu peco, eu sou pecador. Se eu sou pecador, eu mereço, pela justiça de Deus, o inferno. Se eu mereço o inferno, logo, Deus me odeia e vai mandar para lá. Qual o problema disso? Eu descobri. E eu falava para Deus, sinceramente, com coração, com meus 15 anos de idade, Deus, por que você me mostrou que eu vou para o inferno? Deus, por que você me revelou que eu sou pecador e que eu vou para o inferno? Eu preferia ir sem saber. E eu lembro de chorar, orando para Deus, com raiva de Deus. Deus, por que você vai fazer isso comigo? Por quê? Porque eu tinha a ideia de que se eu peco, eu vou para o inferno. Eu não entendia que pessoas salvas também pecam. E que elas encontram perdão todos os dias e continuam a caminhada. Eu não entendia isso. Até que um dia, em um acampamento, aí isso é outra história para outro dia, eu entendi essa verdade e minha vida mudou. Mas eu vivia com essa angústia. Porque eu cria que Deus existia. Afinal, eu cantei musiquinha sobre Ele minha infância inteira. Eu lia a Bíblia. Mal, mas lia.
Lia livros de teologia, mal, mas lia. E tudo isso formou em mim uma visão errada de Deus, a ponto de eu sentir indignação, raiva e desespero todos os dias. Eu ficava desesperado todo dia, sabendo que eu ia para o inferno, e sabia que Deus estava lá em cima rindo, assim, pecador. É assim que eu enxergava Deus. E eu falava, Deus me ajuda. E ele falava assim, não, se vira. Esse era o meu Deus. Esse era o Deus de Noemi. Um Deus poderoso, um Deus verdadeiro, um Deus que eu não consigo deixar de acreditar, porque ele se revelou a mim. Mas um Deus que eu ainda não entendo a sua graça, não entendo o seu amor. Então Noemi tem esse problema, a ponto de querer mudar o seu próprio nome. E olha que terrível isso. Quando você não entende quem é Deus, você não entende quem você é. A gente tem aquela frase famosa, né, do Sócrates, conhece-te a ti mesmo. E muitos falam que é importante a gente se conhecer, que o autoconhecimento é fundamental. Isso é verdade. Só que você só pode se conhecer de verdade, como diria Calvino, seguindo Agostinho, quando você conhece a Deus. Porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Logo, você não pode se definir e se conhecer sem Deus. É como se você fosse um objeto que saiu de uma fábrica e quer descobrir o que é sem olhar para a fábrica. Sem olhar para o designer, o projetista, o engenheiro que te projetou. É como se você olhasse no espelho e falasse, o que eu pareço? Um macaco? Uma batata com braços e pernas? O que eu pareço? O que eu sou? Se você não perguntar para o seu Criador, você não tem como saber exatamente o que você é. E a Bíblia vai dizer, você é criatura. Você é pecador. Você é alvo da graça. Quando a gente conhece cada vez mais a Deus, começa a conhecer mais quem eu sou. Eu sou filho. Eu sou perdoado. Eu sou herdeiro. Eu sou cidadão do céu. Eu sou templo do Espírito Santo junto dos meus irmãos. A gente começa a entender coisas sobre nós que a gente não entenderia olhando para o espelho, querendo se conhecer por nós mesmos. Por isso que teologia, de novo, é muito importante. Ler a Escritura, entender a Escritura é importante para você entender quem você é. Para aquelas bagunças sobre quem eu sou, que você vive no espelho querendo se descobrir quem é, a Bíblia vai te mostrar quem você é. Somente quando olhamos para o rosto de Deus, a gente consegue olhar para nós mesmos e entender quem nós somos, porque é Deus o nosso referencial. E Noemi, por não entender Deus, não se entendia. Prova disso, não me chame de Noemi, me chame de Mara. E talvez, antes de a gente olhar a segunda parte do texto, você esteja muito parecido com a Noemi. Você não entende quem é Deus, por isso você não entende quem você é, não entende a circunstância ao redor, e você está numa crise interna com Deus, com o mundo, com você mesmo, porque você ainda não entendeu quem é o seu Deus. E tem gente gastando dinheiro com psicólogos, terapeutas, nada de necessariamente errado com isso, gastando dinheiro com medicamentos, com ansiolíticos, tentando resolver um problema que só Deus vai resolver. Não é errado tomar medicamento, não é errado passar no médico, não é errado fazer terapia. Necessariamente. Depende da terapia e de como vai ser feito. Mas é errado tentar resolver tudo sem Deus. Porque sem Deus, você vai sair de Noemi para Mara. Seja o seu nome qual for. Você vai começar a olhar a vida com tons de cinza, ao invés de perceber a cor real do mundo. Você vai começar a interpretar a realidade a partir da sua dor. E isso vai de forma constante, diária, semanal, anual, por uma vida inteira, mudando quem você é. E gerando você uma pessoa incoerente com a realidade e que vive em crises profundas. Eu não sei exatamente qual que é a sua dor mais interna, qual que é a sua angústia mais profunda. Mas eu tenho certeza que ela poderia ser resolvida, pelo menos em grande parte, a partir do momento que você entendesse essa dor à luz de quem é Deus. A Noemi não tinha isso. E por conta disso, a sua vida foi se amargando. Mas olha a segunda parte da fala de Noemi, no versículo agora 21. Quando saí daqui, eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Pode parecer uma frase muito simples, mas tem umas coisinhas interessantes na língua, da maneira como a Bíblia foi escrita, que destacam algo interessante. Este eu aqui, ele é completamente desnecessário no texto. Vamos ler a frase de novo sem o eu. Quando saí daqui, era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Qual diferença fez o eu aqui? Pode parecer nenhuma, mas nós cremos que a Bíblia foi inspirada por Deus, inclusive nas palavras. E quando o eu é colocado aqui no hebraico, é um eu de ênfase. O eu já é implícito no verbo, mas agora ela coloca esse eu para deixar bem claro. Eu, por mim mesma, eu saí daqui cheia. Eu tinha um marido, eu tinha filhos, eu tinha alegria, eu era a agradável, eu era Noemi. Mas o Senhor, não eu, o Senhor me fez voltar vazia. Eu imagino a Ruth ouvindo isso. E eu? Eu abri mão da minha família, abri mão de tudo para te seguir. Eu sou como uma filha, eu estou aqui disposta a viver e morrer por você, e você voltou vazia? Mas a Ruth não guardou isso no coração. Ela sabia lidar com as palavras duras de Noemi, que tratava ela tão mal. Ela falou, eu voltei para aqui sem nada. A Ruth lá de lado ouvindo. Voltei aqui sem nada. E aí ela coloca uma pergunta para elas. Por que, então, querem me chamar de Noemi? Se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu. De novo, Noemi é muito persuasiva.
Não sei se já lidou com alguém assim, que por mais que você fale, a pessoa sempre tem uma resposta. Ela sempre tem uma argumentação. Ela tem certeza que ela vai do como a conversa vai acabar, porque ela sempre vai ter a palavra final. Essa era a Noemi. Ela sempre queria convencer, persuadir, fazer a sua palavra vencer. E aqui, ela, assim como quis se expulsar as suas noras, agora ela quer também fazer com que as pessoas comprem a visão dela mesma que ela tinha. Eu quero que vocês percebam como eu sou uma maldita, amaldiçoada, e como Deus, o Deus que eu creio, é meu inimigo, e como ele amargou e destruiu a minha vida. Olha como o pecado atrapalhou a vida de Noemi, que era crente. Por isso você pode passar pela mesma coisa. Ela, na sua dor, como a gente viu, queria se ressignificar, porque não se entendia. Agora também, ela olha para Deus, o Todo-Poderoso, como o destruidor da sua vida. E pior, ela despreza as outras pessoas. Ela quer fazer com que os outros comprem a visão de mundo dela. E isso que a amargura faz. A amargura destrói a nossa visão de nós mesmos, destrói a nossa visão da realidade, destrói a nossa visão de Deus, e ela começa a espalhar suas raízes a quem está ao nosso redor. Pessoas amarguradas tendem a contaminar o ambiente onde estão. E isso é muito triste. E nós que amamos os amargurados, caso você não esteja um amargurado dessa história, nós sofremos por amor. Imagina a Ruth ouvindo essas patadas toda hora da sua sogra. Aquela que nem considerava ela alguma coisa, que ficava ali de canto, quase como de escanteio ali na história. Ela ouvia, mas por amor permanecia. Mas a Noemi queria fazer com que a sua verdade, a sua perspectiva, marcasse a percepção dos outros. E esse texto aqui vai mostrar o problema então da Noemi. Ela não estava interpretando as circunstâncias à luz de Deus. Ela estava interpretando Deus a partir das circunstâncias. Isso é uma coisa que a gente faz. Eu falei um pouco disso, acho que foi na semana passada. Eu lembro que quando eu era criança, eu olhava para o céu e via um céu nublado, bem escuro logo pela manhã, algum dia. Eu acordava, abria a janela, estava tudo escuro. Eu falava, Deus está triste hoje. Hoje só coisas tristes vão acontecer. Eu acho que hoje a vovó vai embora. Por quê? O céu está triste, Deus está triste. Até hoje eu sinto que fica um resquício da minha memória infantil na minha cabeça. Vejo aquele dia ensolarado, eu penso, nada de ruim vai acontecer. Mas aí eu lembro de quantos ofícios fúnebres eu já fiz em dias ensolarados. O sol, a lua, as estrelas não podem ser referenciais de como a gente enxerga Deus quando a gente é criança, nem mesmo quando a gente é adulto. Só que quando a gente é adulto, a gente abandona essa ideia infantil de pensar Deus está triste, Deus está chorando com a chuva ou coisa do tipo. Mas a gente continua fazendo o mesmo mecanismo, que é olhar para Deus a partir da nossa dor, olhar para Deus a partir da circunstância. E isso é o grande problema. Lembra da esposa de Jó? Jó foi o homem que mais sofreu, talvez, em toda a Bíblia depois de Jesus Cristo. E na sua dor, no seu sofrimento, quando ele perde a sua família, perde seus bens, perde tudo, a própria saúde, a sua esposa chega perto dele, com todo amor do mundo, diz, amaldiçoe o seu Deus e morra. Eu não sei como que alguém morre sem ser por suicídio nesse caso. Ela está literalmente sugerindo isso. Amaldiçoe a Deus, fecha a conta e dá fim nesse sofrimento. Talvez ela estivesse sofrendo junto com ele, vendo a dor do seu marido, mas fala, olha, não tem nada melhor do que a morte para você resolver isso aqui. Então, dê para Deus o que ele merece, maldição, e descanse. Porque não tem mais nada para receber da mão dele, a não ser o sofrimento. A esposa de Jó estava assim, enxergando tudo a partir da dor. Mas o Jó responde o quê? Você está falando como uma doida. A de receber o bem da mão de Deus não pode receber mal? Será que o caráter de Deus, aqui expandindo o pensamento, o caráter de Deus deve ser avaliado pelas coisas que nós recebemos dele? Ou será que o caráter de Deus é absoluto e o que recebemos deve ser interpretado a partir disso? É uma pequena inversão, mas que faz toda a diferença. Quando você não entende que Deus não é por um tempo, ele sempre é bom, justo, santo, amoroso, gracioso. Quando Deus tem todos os atributos, ele sempre é isso, você vai ter a tendência, no momento da dor, diminuir a bondade e o amor dele, para olhar para a justiça e a santidade. Talvez quando você peca, você quer apagar a justiça e a santidade. Aí você quer olhar para o amor e a bondade. A gente adora fazer isso. A gente quer ficar reduzindo Deus para caber na nossa teologia, caber no nosso momento. Porque a gente quer interpretá-la a partir disso. A Noemi estava fazendo isso. De tal forma que ela queria convencer todos ao redor a fazer a mesma coisa. E como que a Noemi vai ser tratada? Como que a gente ajuda alguém numa situação como essa? Como que eu saio de uma situação como essa? Isso a gente vai ver no restante do livro. Então essa aqui é uma série que sempre continua no próximo episódio, por isso que é importante que você acompanhe e leia a história inteira para não ficar apenas com a parte terrível do começo. Mas o último versículo pode parecer nada demais, mas ele nos dá um norte do que Deus já está fazendo naquela família. Versículo 22 diz, foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe, com Ruth e sua nora moabita, e chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. Calma, não está na cevada a resposta não. Cevada somente era a época do ano, por volta de abril. Mas a resposta do que Deus está fazendo está no verbo voltou. Isso é algo talvez difícil de perceber no português. Mas desde o versículo 6 até o versículo 12, esse verbo foi utilizado 9 vezes. Tá, pastor, por que isso?
Porque quando você escreve no idioma hebraico, que foi escrito o livro de Ruth, existe um recurso de ênfase que é a repetição. Os judeus adoram repetição. E uma das maneiras de deixar a ênfase do texto é a repetição desse verbo, que é o verbo shuv, que é utilizado para falar a ideia de voltar, retornar e também arrepender. No Antigo Testamento, quando fala que alguém se arrependeu, usa o verbo shuv. Então a pessoa voltou-se para Deus, retornou para a fé, retornou à aliança. Deus voltou-se para o seu povo. É o mesmo verbo sempre. A ideia é de um retorno que pode ser meramente geográfico, como eu estava fazendo de Moabe até Belém, mas também é uma maneira do texto dizer que elas estão em um processo de arrependimento, em um caminho de retorno que Deus está fazendo na vida delas nas entrelinhas. Em nenhum momento até aqui Deus falou. Na verdade, nesse livro todo, Deus não fala em lugar nenhum. Deus nem aparece na história como um personagem aqui. Ele é mencionado, ele é citado, ele é aludido, mas ele não aparece na história. Por quê? Deus está trabalhando nos bastidores, como ele sempre faz. É isso que a nossa doutrina da providência ensina. A providência ensina que Deus não apenas cria o mundo, dá corda no relógio, mas ele mantém o mundo em funcionamento. Ele entra na história, faz milagres, transforma tudo o que acontece. Nosso Deus não é apenas criador, ele é sustentador da história. E na sua providência, nos bastidores, nos aparentes acasos e coincidências da vida, Deus está trabalhando na vida de Noemi e de Ruth, fazendo com que elas voltem para ele. Elas foram para onde? Moabe, a terra da maldição. E agora voltam para onde? Belém, a casa do pão. E que depois de mais ou menos uns 1000 e poucos anos, vai ser a casa do pão onde vai nascer o pão da vida, Jesus Cristo, que é descendente da Noemi e da Ruth. Deus, para trazer o seu filho ao mundo, ele levou a família da Ruth para Moabe, dentro da sua providência, e os erros dela. Mas Deus também trouxe a Noemi com 2 noras, que depois virou uma só, para Belém, para que depois de 1000 anos e várias coincidências, mas que são cuidados de Deus na história, o seu filho, o Redentor, nascesse. Jesus não é um acidente na história. Ele não nasceu do nada, sem pai, sem mãe. O livro de Mateus começa justamente com uma genealogia. O Novo Testamento começa com uma genealogia. Para quê? Para mostrar de onde Jesus veio. Ele não é fruto de um milagre somente, nasceu do ventre da Maria. Mas ele nasceu do ventre da Maria, que é filha do fulano, do Beltrano, do Cicrano, do Beltrano, que até chegar na Ruth. Assim como José, que eram da mesma tribo, do mesmo grupo. Deus está trabalhando há milênios, desde o princípio, para salvar o seu povo. E toda essa história que elas estão passando aqui é para que isso aconteça. Tanto na vida delas, de maneira retroativa, mas também para nós hoje. Graças à fé de Ruth, graças a uma Noemi amargurada, mas que mesmo assim volta, Jesus veio ao mundo. E elas vão experimentar isso nesse livro, a redenção. Vão experimentar o perdão, a transformação de um coração amargurado em um coração alegre. Uma mulher sem família e uma mulher cheia de gente na casa dela. Deus vai mudar essa história ainda. Mas tudo começa com arrependimento, com o voltar para Deus. E eu queria terminar com isso. Será que você não está passando por algo semelhante ao de Noemi? Ou de Ruth? Talvez você não seja tão amargurado, mas está convivendo em uma casa cheia de pessoas amarguradas. Pessoas que não sabem lidar com Deus, com elas mesmas e com a vida. Se esse é o seu caso, seja você na amargura ou lidando com a amargura, você precisa voltar para Deus. Nunca é tarde para voltar para Deus. Enquanto houver fôlego de vida, devemos voltar para Ele. Lembra do que nós lemos na liturgia? A tristeza, segundo Deus, é o que Deus está fazendo com elas. Deus estava entristecendo Noemi e Ruth, aquela família que errou feio no começo do livro, para voltar para Ele. Porque a gente cantou, até mesmo a dor seja necessária, que ela me una a Ti. A dor, o sofrimento, é necessário nesse mundo. E muitas vezes utiliza o seu sofrimento para o seu bem. É como aquele pai que fala com o filho 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, na 4ª, ele vai ter que usar força. Ele vai ter que causar dor, senão o filho não vai ouvir. É aquela pessoa que não está prestando atenção no trânsito, quer atravessar a rua, e alguém tem que pegar com o braço com força e puxar, até mesmo machucando para salvar uma vida. Deus faz isso. Às vezes a graça de Deus dói, mas é uma dor necessária para nos salvar. Por isso, se você tem andado longe do Senhor, tem andado na terra de Moabe, tem passado por sofrimento e amargura como Noemi, ou ser desprezado por seus familiares e está nessa crise como Ruth, você precisa voltar para Deus. É o que todas elas precisavam, é o que você precisa, voltar para Deus. E como que eu faço isso? De maneira muito simples, vindo para a igreja. Ah, pastor, mas aí você já está fazendo propaganda da igreja, né? Faz a carteirinha. Não, não é uma questão dessa. A verdade é que a igreja não é um mero acordo humano, não é uma invenção do Império Romano, de Constantino, seja lá o que for. A igreja é uma invenção de Jesus.
Ele diz que ele edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam. A igreja é o corpo de Cristo, é a família de Deus. É o ambiente onde nós caminhamos com o nosso Pai Celestial e o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. É aqui onde as nossas dores são tratadas e saradas. Por isso você tem andado longe do Senhor, tem andado em amargura, sem entender a você mesmo o mundo, a realidade, tudo que acontece, volte para Deus hoje. Volte para uma igreja fiel. Eu sempre digo aos visitantes vão ouvir isso daqui a pouco. Se você tem uma igreja, leve um abraço para lá. Mas se você não tem, fique. Não porque Deus precisa de você, Deus não precisa de você, mas você precisa dele. E essa família está de braços abertos para te receber, porque é juntos que nós caminhamos, com nossas mágoas, traumas, erros do passado, vergonhas, como é o caso de Noemi e Ruth, e a gente consegue dar um lugar para isso, na narrativa de Deus. A gente consegue ressignificar a nossa história, entender o nosso passado, nosso presente, e esperar um novo futuro a partir da fé que temos em Deus. Por isso, se você tem andado assim, volte, assim como Noemi, assim como Ruth. Volte para Deus. Nem que seja pela dor, nem que seja pela vergonha, nem que seja pelo que for, mas volte. Porque é isso que Deus tem para você. No caso de Noemi, precisou passar por tudo isso. Talvez você só precise ouvir isso hoje. E nada mais. Talvez você precise ouvir e passar por algo. Cada um tem uma história. Mas dentro do que compete a você, volte. Firme-se com o Senhor hoje. Isso é fundamental. Arrepender-se, voltar-se para Deus é fundamental. E talvez você pense assim, tá bom, pastor, é fácil falar, mas eu errei feio. Eu pequei. Eu destruí a minha vida. Eu sou como a Noemi, eu quero apagar o meu passado, eu quero apagar as Ruths que existem na minha vida. Não tem problema, Deus já sabe de tudo isso. Ele já conhece as Ruths, as órfãs. Ele conhece o passado que você quer esconder, ele conhece. E ele fecha os braços por causa disso? Não, permanecem abertos. Assim como da história do filho pródigo, que saiu e errou feio com seu pai, tratou seu pai como se já tivesse morrido para ele. Viveu a vida como um porco nesse mundo, e quando perdeu tudo, quis voltar para casa, como seu pai o recebeu? Correu ao seu encontro, o abraçou, deu roupas novas, um banho, um anel e tratou como filho novamente. Por isso, não deixe que a sua vergonha te impeça de voltar para o Senhor. O amor de Deus é maior do que a sua vergonha. E você se importa muito mais com o seu passado do que Deus. Deus pode resolver o seu passado, você não consegue. Por isso que ele te incomoda tanto. Mas Deus que pode resolver o passado, ele não se importa tanto assim com ele. Ele restaura, redime e perdoa, através do que Cristo fez na cruz. Na cruz, o filho de Ruth, de Noemi, morreu para que você pudesse ser aceito na casa do Pai. Por isso, volte para Deus. É isso que eu quero que você pense nessa noite.